Mas aquilo que eu gostava de meditar com os irmãos nesta tarde tem a ver com o processo de nos tornarmos iguais a Cristo. Amém? Espero que seja um alvo de todos nós que aqui estamos nesta tarde, de nos tornarmos como Cristo. E esse processo ele nem sempre é assim tão direto, não é? Nem sempre é isento também de obstáculos, mas Deus pode e Deus quer nos levar até sermos, não é, conformados e sermos semelhantes a Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo para já no livro de Romanos, ok? Na Epístola aos Romanos, no capítulo 8. Só ver aqui 3 versículos, porque depois eu gostaria de ir ao Antigo Testamento. Mas primeiro, Romanos capítulo 8. Versículos 28 a 30. Romanos 8 e versículos 28 até ao 30. Então, vamos ler a palavra do Senhor em Romanos 8, no versículo 28 até ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, versículo 29, só aqui focar, ele diz também, nos predestinou, então, para sermos conformes à imagem de seu Filho. Okay? Deus quer nos levar e nos transformar durante a nossa caminhada com Ele à semelhança de Cristo, para nós podermos ser semelhantes a Ele. Okay? E este é um processo que Ele não quer de modo nenhum abortar. Aliás, tem várias etapas, não é? Versículo 30, aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, aos que justificou, esses também glorificou. E a etapa final é da glorificação. Okay? É aí que Deus também nos quer levar, quer nos tornar semelhantes a Cristo e quer nos levar à glorificação, tal como aconteceu também como Jesus. Mas no meio disto tudo também está aqui um princípio, não é? Que é aquilo que nós lemos logo no início do versículo 28, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e Deus vai usar todas as coisas, se nós o amamos, ok? É também uma condição, só pode estar neste processo, não é? Quem é amado por Deus e quem o ama também de volta, e todas as coisas, então, elas vão cooperar para o nosso bem. E aqui todas as coisas são todas as coisas, aquelas que são agradáveis e aquelas que não são agradáveis. Esta é a parte que a gente às vezes não gosta muito, não é? Nós gostamos daquilo que é agradável, mas não gostamos daquilo que não é agradável. A situação é que a nossa vida ela também é feita de coisas que nem sempre são agradáveis, mas que Deus vai usá-las para o nosso bem, por muito que pareça difícil de acreditar. Eu gostaria de olhar para 3 exemplos de forma muito sucinta e de forma muito rápida de como Deus muitas vezes opera. São 3 exemplos de 3 pessoas diferentes, com situações e circunstâncias totalmente diferentes, mas é que o processo ele não é assim tão diferente quanto isso. E depois e eu quero levar os irmãos a compararmos com o exemplo de Cristo. Porque eles também não são muito diferentes do processo em que Deus colocou Jesus, okay? Até chegar à glorificação. Então não vamos perder este foco, ok? Deus quer nos levar a sermos semelhantes a Cristo, quer nos levar à glorificação, mas no meio deste processo Ele vai usar todas as coisas para que isso possa acontecer. Então eu gostava de levar os irmãos lá atrás, bem agora ao início da Bíblia, também Gênesis capítulo 12. Ok? Gênesis capítulo 12. Eu gosto dos exemplos do Antigo Testamento porque eles muitas vezes, e principalmente aqui em Gênesis e no início, apresentam-nos sempre um largo período da história
destas personagens, destas pessoas, e eu gosto disso. Tá bem? Gênesis capítulo 12, a partir do versículo número 1. Vamos só ler do 1 até ao 5. O exemplo não é de Abraão. Aqui ainda há Abraão, não é? Depois Deus iria lhe mudar o nome para Abraão. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz que: ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Tinha Abraão 100 anos, isto já no Gênesis capítulo 21, versículo 5. Saltei muito, eu sei, ok? Ele tinha quantos anos quando saiu? 75, não é? No Gênesis capítulo 21, versículo 5, vai dizer que tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Uma das promessas principais, não é, de Deus, esta promessa, não é, que Deus faz a Abraão, ela tem algumas alíneas, podemos assim dizer, mas uma das quais não era fazer o seu nome grande, e dele nasceria uma grande nação, ok? Tem a ver com a sua descendência. E Deus faz esta promessa a um homem que tem 75 anos, e dizer também aos irmãos idosos, às vezes nós pensamos que, se calhar, por causa da nossa idade avançada, Deus já não tem grandes promessas, ou Deus já não pode fazer o mesmo que fez anteriormente ou no passado, ou pode fazer, se calhar, com aqueles que são mais jovens. Eu vou usar nesta tarde 2 exemplos de 2 pessoas mais idosas, tá bem? E só uma delas é que era realmente jovem. Okay? Deus, Ele continua a poder-nos usar independentemente da nossa idade. Também gostaria desde já de referir isso. Então Abraão, ele tem 75 anos quando o Senhor lhe faz esta promessa. E Abraão, ele tinha uma vida com certeza confortável, porque a cidade onde ele parte é Ur dos Caldeus, que era uma cidade bastante abastada àquela época. Era uma cidade onde as pessoas viviam bem. Abraão, então, ele sai com 75 anos para uma terra desconhecida, com base numa promessa do Senhor. Vai se tornar nómada, simplesmente, não é? Perde a segurança da sua cidade, perde o conforto, mas vai atrás desta promessa. Só que esta promessa, ela demora a ser cumprida. Ela não acontece no dia a seguir. E como lemos lá em Gênesis, no capítulo 21, versículo 5, diz que tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então apenas 25 anos depois é que esta promessa é cumprida. Queria ir agora a outro exemplo, depois nós já vamos falar um bocadinho mais destes homens. Mas Gênesis capítulo 37, gostaria de olhar rapidamente agora para um episódio da história de José. Gênesis 37, do versículo 2 até ao versículo 5. Este podemos dizer que era um jovem, ok? Era mesmo jovem. Diz que esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apascentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ok? Então, uma história de José, não é? Ele tinha 17 anos, diz que os irmãos o odiavam, porque ele era o filho predileto do seu pai. Já agora, pais, também não façam distinção entre filhos, também, isso não é do Senhor. Mas é verdade que Jacó, mesmo sendo um homem de Deus, ele tinha filhos preferidos. E Jacó era o seu filho preferido. E ele vai ser vendido pelos irmãos. Ele vai ser traído pela sua família, vai ser vendido como escravo. E durante um processo ele é apenas escravo. Um processo mais à frente ele não é somente escravo, mas ele é um escravo preso. Isto, não é? Tudo começou aos 17 anos. E só quando ele tem 30 anos
só quando ele tem 30 anos, passado 13 anos, isto é-nos dado por Gênesis capítulo 41, versículo 46, era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Os irmãos, espero que já estejam percebendo o que eu quero chegar, também. Deus, Ele tem promessas para a nossa vida. Deus quer nos levar ao ponto de nós sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Ele quer nos levar à glorificação, essa é a última etapa. Mas para lá chegar, tem de acontecer alguma coisa nas nossas vidas e que vai custar e que vai doer. Ok? Mas já lá chegaremos. Um outro exemplo, e é o último desta tarde, diz que Moisés, e gostaria de ir ao Novo Testamento, em Atos capítulo 7, porque gosto mais da descrição e dos pormenores da narração de Atos. E aqui, quando estamos em Atos, é Estevão que está a contar a história. Atos capítulo 7, versículo 22. Atos capítulo 7, versículo 22 a 25. Diz que Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. E 5 versículos à frente, para não adensar aqui muito a narração, versículo 30, diz de corridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Okay? Vamos então agora começar a concluir também algumas coisas aqui destas 3 histórias e a ver aquilo que cada uma tem semelhante, apesar de serem bastante diferentes, em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes. Abraão, ele era um homem abastado, aos 75 anos, a vida lhe corria bem, e basicamente o Senhor, ele pede-lhe para sair da sua terra, da sua família, para começar de novo, enquanto nómada, com base numa promessa. Quando chegamos a José, ele tem 17 anos e ele tem sonhos. E ele tem 2 sonhos que não são simplesmente dele, é o Senhor que lhes dá. Ok? E as coisas não vão correr bem. Porque ele vai contar esses sonhos e ele é o filho predileto do seu pai, a quem os seus irmãos o odeiam. E vai ser vendido. E apenas 13 anos depois é que Deus vai mudar a sua sorte. Podemos assim dizer naquilo que diz respeito às circunstâncias visíveis. Porque claro, Deus sempre foi com José. Quando chegamos a Moisés, nós temos então um homem que aos 40 anos ele é dotado de todas as capacidades, todas as qualidades, foi ensinado das melhores escolas do país, não é? Era da nobreza, experimentava do bom e do melhor. Ele tinha até, de certa maneira, não é, expectativa de ajudar o seu povo. Isso não nos é dado em Gênesis, mas é dado-nos aqui em Atos, não é? Diz que ora Moisés, e só relembrando aqui o versículo 25 de Atos capítulo 7, diz que ora Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. É nesta altura que ele tem 40 anos, ele tem a expectativa de ser então aquele que vai ajudar o seu povo, mas as coisas também não acontecem como ele quer, não é? Ele vai acabar por matar um egípcio, ele vai acabar por fugir e apenas e somente 40 anos mais tarde é que Deus vai ter com ele para o chamar para realmente ele ser o libertador do povo. Então nós temos 3 pessoas que têm sonhos de Deus, de certa maneira, promessas de Deus, que eles entendam ainda mais ou menos, eles ainda não entendiam totalmente as promessas que eles tinham de Deus, mas eles têm promessas de Deus. Deus quer os levar não é, ao cumprimento das suas promessas na vida destes 3 homens, mas as coisas elas não vão acontecer como eles esperam que aconteçam. E isto é exatamente o que acontece com Jesus, não na parte em que ele não sabe, porque ele sabe para aquilo que ele veio, mas o exemplo é o mesmo, e o exemplo é este, irmãos. O Senhor, ele veio e sofreu e pagou o preço. E até ele ser glorificado, não é? E ressuscitar e depois mais à frente subir para junto do Pai, para a glória, não é, que ele já tinha antes de vir.
Ele passou por um jardim do Getsemane, ele passou por uma crucificação, ele teve de carregar a cruz, ele teve de enfrentar a rejeição do seu próprio povo, daqueles que não é que para quem ele vinha salvar e vinha os salvar, ele teve de enfrentar mesmo essa rejeição, mas foi glorificado. E a questão, irmãos, é que nós muitas vezes nós achamos que as promessas de Deus elas vão fazer com que a nossa vida ela se torne mais fácil. Isso não é verdade. Isso não é o que o cristianismo diz. Isso não é o processo que Deus nos quer levar. Porque para Deus nos usar grandemente para a sua honra e para a sua glória, nós temos de aprender a morrer. E morrer vai doer. Morrer custa. E traz sofrimento. E não é fácil. Mas nós temos um Deus que usa e tem todo o poder para usar todas as coisas para que as suas promessas elas possam ser cumpridas na nossa vida e nós sejamos glorificados no final, junto com Cristo. Isso é aquilo onde Deus nos quer levar. Mas durante o processo, nós temos de estar dispostos a morrer para nós mesmos. E foi o que aconteceu com estes homens. Porque Abraão, ele era um homem abastado, aos 75 anos, mas ele recebe uma promessa que ele não tem capacidade para cumprir. Porquê? Porque a sua esposa era estéril, a idade dele estava cada vez mais avançada, as coisas não aconteciam, e somente aos 100 anos é que o Senhor ele vai lhe dar o filho da promessa. Quando já não havia sombra de dúvidas, não havia qualquer outra hipótese a não ser um milagre do Senhor. Quando chegamos ao exemplo de José, ele é um moço com 17 anos, com sonhos, não é? Dados por Deus, diga-se de passagem, e ele é vendido pelos seus irmãos, é traído pelos seus irmãos. É vendido como escravo por uma nação estrangeira. Ele é fiel ao Senhor e por causa disso vai acabar preso, ainda escravo, e agora já sequer sem ter liberdade, não é? Cingido a um local, a prisão. E somente passados 13 anos de escravidão é que ele é apresentado ao faraó. E de um momento para o outro, o Senhor ele faz um milagre. Porque só o Senhor pode fazer aquilo. Ele passa de escravo, preso, a governador de uma nação. E uma das nações mais poderosas da época. Onde ele, na verdade, era, na prática, o verdadeiro faraó. Porque nada se fazia, nem nada acontecia, não é? Sem a sua permissão. Na nação do Egito. E temos também Moisés, não é? Um pouco mais à frente, ainda no Egito também, mas numas circunstâncias totalmente diferentes. Ele aos 40 anos, não é, cheio de capacidade, com a expectativa, não é, de ajudar o seu povo. Diríamos nós, se calhar, no topo, não é, do momento oportuno para ser usado por Deus. E Deus diz, não é agora. É só daqui a 40 anos. Quando já fosse assim um bocadinho mais velhote, não é? E passam 40 anos. Quando Jesus, peço desculpa, Jesus é a seguir. Quando Deus, não é, vai ter com Moisés para realmente ele ser o libertador do povo. Quando até Moisés, ele diz, agora, né? agora eu não sei falar, não é? Eu não sou capaz, eu não quero, não é? O Senhor até se tem de irritar com ele. Eles tiveram de morrer para si mesmos. E Deus, ele não usa pessoas cheias de si mesmo. Ele não usa. Porque se isso acontecesse, a glória, ela não seria do Senhor. Tantas vezes nós temos tantos exemplos na Bíblia em que Deus ele faz as proezas quando as circunstâncias diriam que nunca poderia acontecer. Deus usa as pessoas porque Ele tem prazer em usar-nos, não porque Ele precisa de nós, porque nós vemos o Senhor a ganhar batalhas com milagres, com coisas sobrenaturais em que eles nem têm de combater, não é? Nem têm de lutar. E nós às vezes queremos fazer as coisas com base na nossa força. E achar que o Senhor precisa de nós, precisa da nossa força, não é? do nosso esforço.
Mas aquilo que eu gostaria que os irmãos ficassem realmente nesta tarde é que o Senhor, Ele nos quer usar, o Senhor, Ele nos quer moldar à semelhança de Cristo, o Senhor, Ele nos quer glorificar. Esse é o final da etapa, mas nós vamos ter de aprender a morrer para nós. Porque foi o que Jesus nos apresentou como exemplo. E nós às vezes nós queremos ser iguais a Cristo, mas não queremos passar pelo processo. Mas se queremos, e se os irmãos e se eu queremos ser iguais a Cristo, então nós temos que passar pelo processo de morrermos para nós mesmos. E isso sempre vai doer e sempre vai custar. Só para também aqui o outro princípio, e vamos depois avançar para também a conclusão. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, diz que até todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto está em linha com aquilo que nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 28, não é? E 29, em que Deus Ele nos quer levar a sermos conformes à imagem do seu Filho. Mas Ele não quer levar somente a mim, Ele não quer levar somente o irmão. Ele quer que todos nós, a sua igreja, nós sejamos conformes à imagem do seu Filho. E quando nós olhamos para aqueles exemplos, estes 3 exemplos que eu falei de Abraão, José e Moisés. Abraão, na promessa, também está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Senhor não quer somente usar a vida de Abraão, não só quer somente abençoar a família ou a vida de Abraão, Ele quer que todas as famílias sejam abençoadas, Ele quer que todos sejam levados a conhecer o Senhor. Quando chegamos a José, isto muito mais à frente, em Gênesis capítulo 45, nós percebemos que tudo que aconteceu está nas mãos do Senhor e o Senhor esteve no controle e sempre foi soberano sobre todas as circunstâncias. Gênesis capítulo 45, versículo 5, não é, depois de José perceber e voltar, de certa maneira, não é, se relacionar com os seus irmãos, não é, depois daquele processo de cura. Diz que no capítulo 45, versículo 5, José diz: agora, pois, não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então o objetivo não era somente levar José a ser conforme à imagem de Cristo, ou somente cumprir as promessas, não é, que Deus tinha para a vida de José. Não, tinha a ver com a sua família também, tinha a ver com conservar em vida a sua família, tinha a ver com conservar a vida de muitas pessoas. E finalmente, não é, Moisés passou também por aquele processo. Quando chegamos lá a Atos capítulo 7, também para resumir, versículo 34 e 35, o Senhor diz que vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Este Moisés é quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? Este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então nunca tem a ver somente consigo. Nunca tem a ver somente comigo. Tem a ver com Deus e o seu povo. E de Deus levar o seu povo a ser conforme a imagem de Jesus. Mas para que isso possa acontecer, para que nós possamos ser usados também nesse processo, não é, de nos tornarmos conforme Cristo, e no processo, não é, podemos ser bênção para outros, e no processo que outros também que estão para serem bênção para as nossas vidas. Então cada um de nós tem de aprender a morrer e a levar também a sua cruz. Em Lucas capítulo 29, 29 não, também é impossível que não existe. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Jesus vai dizer: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Existe um processo de perda pelo qual nós temos de passar. Existe um processo de morte
pelo qual nós temos também de caminhar. E nós não gostamos muito desta parte, porque isto realmente traz transtorno às nossas vidas, isto traz dificuldade, traz dor, traz sofrimento. Mas se o irmão e eu, se queremos ser realmente semelhantes a Cristo, então nós temos de aceitar aquilo que é o processo de Deus para as nossas vidas. Ou então, mais vale abortar o processo. Mas se abortamos o processo, então esqueça a glorificação. Porque as coisas estão interligadas. Mas queremos ficar no processo até ao fim. E que vai valer a pena. Digo-lhe que vai valer a pena. Então temos de suportar também o peso da cruz. Com a grande benesse, não é, de que não se compara à cruz de Cristo. Não se compara. Não tem comparação. E que nunca estaremos sozinhos, mas que o Senhor Ele está sempre connosco. O apóstolo Paulo também dizia em Gálatas capítulo 2, versículo 19, versículo 20: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O processo, irmãos, tem de ser o processo em que Jesus ele esteve. Porque se o nosso mestre teve o seu caminho é trilhado pelos obstáculos, pelos desafios, pelas lutas, então o nosso processo de sermos semelhantes a Cristo vai ser exatamente o mesmo. Não há outra hipótese. Não há outra hipótese. Mas vai valer a pena. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa leve e momentânea luta ao problema, ela não vai durar para sempre. E nós iremos triunfar com Cristo e nós iremos, não é, ser glorificados, e isto vai produzir para nós um eterno peso de glória. Então o peso não é da tribulação, ele vai ser trocado pelo eterno peso da glória de Cristo. Amém? Então vale a pena nós permanecermos firmes no processo. Vale a pena permanecer junto a Ele, vale a pena permanecer com Cristo, custe o que custar, doa o que doer, tenhamos nós de sofrer aquilo que tínhamos de sofrer. Porque a nossa identidade ela já não está onde estava antes, onde quer que os irmãos também tenham a vossa identidade, ela agora está em Cristo. Ela agora está em Cristo. Mas existe um processo de perda, existe um processo de morte. E nós há coisas para as quais nós temos de morrer. Moisés teve de morrer. José teve de morrer. Abraão teve de morrer. E às vezes para nós morrermos o Senhor ele tem de nos dar uma ajudinha. Com as circunstâncias. Porque nós não queremos morrer. Essa é que é a questão. Nós não queremos passar pelo processo da dor, pelo processo de sofrimento. Tentamos não é, arranjar todos os escapes possíveis e imaginários para escapar àquele caminho, não é? Para ver se custa um bocadinho menos. E Deus às vezes tem de ajeitar as circunstâncias, de ajeitar o caminho, não é? Para nos levar exatamente por onde Ele quer. Porque é aí que nós vamos ser moldados, é aí que nós vamos ser trabalhados, é aí que nós nos vamos tornar semelhantes a Cristo. Porque Ele é perfeito, mas nós não somos. Nós não somos. Ele fez exatamente o caminho que o Senhor ele quis, não é para Jesus, que Deus quis para Jesus, mas nós às vezes nós queremos escapar ao caminho. Então o Senhor ele ajeita as coisas. Mas eu gostaria de deixar isto com os irmãos nesta tarde. O processo pode ser este. E as circunstâncias são diferentes também da nossa vida. Mas aquilo que o Senhor quer é nos fazer conformes à imagem de seu Filho e produzir em nós um peso de glória eterna e nos levar à glorificação. Esse é o final da história. Esse é o final da história. E vai valer a pena.
Por isso, não desista, não aborte o processo, mas mantenha-se fiel e firme ao Senhor, custe o que custar. E o Senhor, Ele vai ser glorificado e nós seremos glorificados com Ele. Porque Ele triunfou e nós vamos triunfar com Ele. Amém? Isto não é somente na eternidade, mas mesmo na nossa vida, na vida terrena. Abraão, Moisés, José, é verdade, eles passaram por momentos difíceis, mas eles tiveram grandes vitórias em vida. Eles foram usados de maneira grandiosa por Deus. Mas o processo foi complicado. Então, se está no processo ou no tempo de dor e de luta, aguente firme. Aguente firme. Porque o Senhor está lá. Não vai abandonar. O Senhor vai trabalhar, vai moldá-lo e vai valer a pena. Amém? Isto que eu gostaria de deixar com os irmãos nesta tarde. E depois, quando vamos avançar, não é, para a ceia do Senhor, nós possamos relembrar e mais uma vez meditar naquilo que foi também a vida do nosso Senhor, do nosso Salvador. Aquilo que o Senhor padeceu. Porque isto que nós estamos a fazer hoje teve um preço. Teve um preço muito alto. E foi o amor, não é, do Senhor a nós. E a sua graça nos permite que hoje nós possamos tomar estes símbolos, nos permite hoje que possamos ter esperança e a certeza que seremos glorificados com Ele. Amém?